meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Aleluia. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, aleluia, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, levantamos o altar da oração perante Ti, e assim fazemos um gesto de total dependência da Tua graça, pois Tu és um Senhor gracioso, bondoso e misericordioso. E o Senhor sabe que eu dependo 100% do Senhor, totalmente de Ti, porque sem Ti eu nada posso fazer. E eu peço, Senhor, venha me capacitar nesta noite, derramando sobre mim a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, dando-me a revelação da Tua palavra para falar ao Teu povo, a Tua igreja, as Tuas ovelhas, que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre um Deus que socorre os necessitados. Sobre quem vamos falar? Um Deus. Muito bem. Bom, antes de falarmos sobre Deus, ainda que estamos no meio do povo evangélico, crente, pentecostal, mas é de fundamental importância nós definirmos quem é esse Deus, porque existem muitos deuses e muitos senhores, não obstante haver um só Deus. Em Deuteronômio, também conhecido na literatura judaica como Devarim, que são as palavras, no capítulo 6:4 tem uma expressão muito bonita que diz: Shema Israel Yahvé Eloheinu Yahvé Echad. Shema Israel Yahvé Eloheinu Yahvé Echad. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele é um só, não existe mais. Mas é importante salientarmos, porque vivemos no meio de uma nação politeísta, onde existem muitos deuses, apesar da Bíblia dizer que existe apenas um Deus. Do ponto de vista judaico, Deus é um do ponto de vista absoluto. Eles são monoteístas absolutistas. Portanto, dentro na divindade, no pensamento rabínico judaico, não comporta mais de uma pessoa. Deus é uma só pessoa. Lá não tem o Espírito Santo como pessoa, nem o Filho como pessoa. Existe apenas Yahvé, tetragrama Yod Rei Vav Rei.
Não obstante, nós, na nossa confissão cristã, a confissão dos pais, a confissão da igreja, é que Deus é um, mas Ele coexiste em três pessoas: pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós analisarmos, por exemplo, na concepção da crença deísta, começa com D, deísta, Deus é um ser que está além de tudo. Ele é um ser transcendente, ou seja, que está além de tudo, porém não imanente. Em outras palavras, do conceito deísta, Deus é um ser poderoso, criador, que está além de tudo, criou as suas criaturas e as abandonou à sua própria sorte. De maneira tal que, se você fizer o bem, você não receberá galardão. E se você fizer o mal, você também não será punido, porque Deus, nesse conceito, não está nem aí para o que você faz. Esse, portanto, não é o nosso Deus. Um segundo conceito de Deus é conhecido como panteísta. Os panteístas, que vem de pan, tudo, e aí, Theos, que tudo é Deus, eles acreditam que Deus, Ele não é um Deus transcendente que está além do universo, mas é um Deus imanente no universo, de modo tal que Deus é a própria alma do universo, Deus é o núcleo do universo. Sendo assim, tudo é Deus. A vaca é Deus, o pernilongo é Deus, o rato é Deus, o sapo é Deus, tartaruga é Deus, enfim. Lá na Índia, por exemplo, existem mais de 1 bilhão de habitantes, mas existe um Deus para cada 4 habitantes da Índia. Portanto, você faz a matemática aí e vê quantos milhões de deuses existem na Índia. Só que esse também não é o nosso Deus, porque esse Deus aí ele é um verdadeiro politeísmo. Existem várias divindades dentro desse conceito panteísta. Como é que nós definimos o nosso Deus? Biblicamente falando, porque é a Bíblia que fala acerca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a revelação de Deus. Quando nós vamos para Josué capítulo 2, os espias, quando entram em Jericó e são descobertos, existe uma mulher que dá abrigo para os espias. Vocês se lembram? Quem se lembra o nome dela? Raabe, a meretriz, a prostituta. E quando ela então esconde os espias, ela faz 3 confissões muito interessantes. E ela diz o seguinte: eu sei que o vosso Deus entregou esta cidade aqui na mão de vocês. Segunda confissão: porque nós temos ouvido como o vosso Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, e o que é que ele fez lá no Egito. E a terceira confissão que ela vai fazer é a seguinte: sabe por quê? Porque o vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Esse é o meu Deus, esse é o Deus da Bíblia, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que socorre o necessitado, esse é o Deus que socorre o necessitado. Veja que o salmista diz o seguinte no Salmo 113: quem é como o nosso Deus, que se inclina para ver o que está em cima dos céus e embaixo na terra, que o pobre ele levanta do pó, e o necessitado ele levanta do monturo, para fazê-lo habitar com os príncipes do seu povo. Se você for pobre, ele vai tirar você do pó. Mas se você veio aqui nesta noite e é necessitado, ele tira você do monturo e faz você habitar com os príncipes. É com os príncipes do seu povo. Aí vem a grande pergunta: mas o que é monturo? Eu não estou no monturo. O monturo, na antiga Jerusalém, havia várias portas: porta dos cavalos, porta das águas, porta das ovelhas, e havia também uma porta chamada a porta do monturo. A porta do monturo era a porta do lixão. Toda cidade tem um lixão, um lugar onde as pessoas recolhem os dejetos, o lixo, e colocam naquele lugar. Em Jerusalém não era diferente. Em Jerusalém produzia-se muito lixo. Morria um gato, no monturo. Morria um cachorro, no monturo. Tinha excremento, no monturo. Enfim, monturo era aquele lugar onde, de destruição, de lixo, de coisa,
coisa abjeta, de coisa imunda. Olha o que Deus está falando. O pobre eu levanto do pó, mas se você é necessitado, ainda que você esteja no meio do lixo, eu tiro você dali, levanto, limpo, purifico, te dou um nome, uma posição e faço você habitar no meio dos príncipes do meu povo. Esta é a palavra profética que a Bíblia tem para você aqui nesta noite. Palavra de transformação, palavra de elevação, palavra de exaltação, palavra de restauração para a sua vida. Portanto, este é um Deus que socorre o necessitado. Tem necessitado aqui nesta noite? Tem algum necessitado? Eu sou necessitado. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para você. Mas agora esse Deus, Ele socorre. Nós vamos ver aqui como é que Ele socorre. Quais são os caminhos? Quais são os passos? A maneira como nós procedemos, a fim de que esse Deus possa então nos socorrer. Vamos aprender com esta viúva, no capítulo 4 de 2 Reis. Vamos ver o que está escrito. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Qual é o nome dessa mulher? Essa mulher não tem nome. Essa mulher aqui é uma anônima. E uma mulher, pensa bem, na época do Antigo Testamento, a posição da mulher já era difícil. Ser mulher era muito difícil. Agora essa mulher aqui, por exemplo, dos mais de 2.300 nomes de pessoas que aparecem na Bíblia, apenas 173 são atribuídos às mulheres. Já começa por aí. Apenas 173. Menos de 10%. Então veja que a mulher ela estava num plano secundário. A mulher geralmente era conhecida pelo nome do marido. E fulana, mulher de Bertano. Batseba, a mulher de Urias. Abigail, a mulher de Nabal. Era um doido, mas ele era o mais importante, porque era homem. Então a mulher ela tinha um plano secundário. Ela era ridicularizada e muitas vezes a mulher era considerada como objeto. Agora a mulher sendo viúva, a situação dela era pior. Ela estava numa situação muito difícil. E aqui essa mulher, além de estar nessa situação difícil, marginal, ela ainda não tem nome, é uma mulher anônima. Não importa se o seu nome não aparece, não importa se não reconhece você pelo nome. Chegará um momento em que o Deus que socorre necessitado irá te ver. E se Ele estiver te vendo, acabou. Não importa quem está te vendo. O importante é que o Deus que socorre necessitado está de olho em você, contemplando você, vendo sua dificuldade, o seu problema, e Ele irá te socorrer no momento certo. Oh, adorado é o nome do Senhor. E uma mulher sem nome, anônima. Ah, mas o meu nome não aparece na televisão, nem no rádio, nem na revista, nem no jornal. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito na palma de Deus. Ele falou, olha, pode uma mãe se esquecer de tanto do filho que ela amamenta? Pode até esquecer. Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Eu coloquei o teu nome na palma da minha mão. O Senhor está contemplando. Mas o meu nome é feio, não importa. Aquele que vencer, diz o Senhor, eu lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Existe um outro nome para você. Existe um outro nome para você. O microfone me deixou. Portanto, esta mulher, antes de tudo, é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Ela é uma mulher que está entre as mulheres. Além de ser mulher, está entre as mulheres. Ou seja, é uma anônima no meio da multidão. Quando se diz aqui filhos dos profetas, esse filho dos profetas não é que era filho no sentido literal. Filho aqui, entenda-se, talmidim. Talmidim forma plural de talmid. Talmid significa discípulo. Aqueles são seguidores dos profetas.
são aprendizes. Eles frequentavam as escolas de profeta, como existia em Ramá na época de Samuel. Veja que quando Saul é ordenado rei, ainda que não era da vontade de Deus, o profeta Samuel disse: você vai encontrar lá um rancho de profetas, um grupo de profetas, e o Espírito do Senhor virá sobre ti e te mudará num outro homem, e você vai profetizar com eles. Então havia escola de profetas, havia aprendizado de profetas, e esses homens aqui, eles eram discípulos de profetas. Só para vocês terem uma ideia, havia muitos profetas, e ser profeta naquela época não era assim não. Eu sou profeta, fulano de tal é profeta. Não. Primeiro, o profeta, ele era alguém dado por Deus, porque a palavra profeta vem do hebraico navi, e navi é aquele que fala no lugar do outro. Esse outro, no caso, é o próprio Deus. Quando Jeremias, que era sacerdote, era para ser sacerdote, filho de Ilquias, de acordo com a tradição, era para ser sacerdote, mas o Senhor mudou o curso da história de Jeremias. Fala: Jeremias, tu não serás sacerdote, você vai ser profeta. Mas Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Não diga, porque antes de tu saísse da madre eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta, e eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e o que eu colocar você vai falar. Então, em primeiro lugar, o profeta, ele é dado por Deus, ele é um instrumento de Deus, ele é a boca de Deus, porque ele fala em nome de Deus. Segunda característica do profeta no Antigo Testamento: o profeta, apesar de ser chamado por Deus, ele passava por uma escola de profeta para receber treinamento. Ele conhecia um pouco de política internacional, ele conhecia um pouco de política nacional, e ele conhecia um pouco de tradição judaica. Ele tinha que conhecer sobre a Torá, que é a primeira parte do Tanakh, do cânon judaico, da Bíblia judaica, a Torá, os 5 livros da lei: Breshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele tinha que estar afinado com a lei de Moisés. Ele tinha que conhecer os detalhes da lei, porque ele ia corrigir reis, ele ia corrigir autoridades, e para você colocar eles no centro da vontade de Deus, você precisava conhecer da lei de Deus. Aleluia. Quem não tem intimidade com a lei não pode ser profeta. Profeta tem que conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está na palavra de Deus. Então aqui está os profetas. E nesta época, só para vocês terem uma ideia, quando Elias, o profeta, porque Eliseu é sucessor de Elias, quando Elias estava na terra, a Jezabel bateu os pés para ele e ele começou a fugir, escondendo na caverna. E quando Deus o chama: Elias, que fazes aqui? Ele falou: Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, só que mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares e quebraram a sua aliança, e sobrou somente euzinho aqui como profeta. Não tem mais ninguém, e eu estou escondido aqui. Por quê? Porque se me matarem, o que acontece, Elias? A obra acaba, ela vai sofrer solução de continuidade. Por que, Elias? Porque eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu sou a última bolacha do pacote. Não tem pessoas que acham assim, que se você parar, a obra para? A obra não para não, porque a obra é de Deus. Igual você, Elias, eu tenho 7.000, eu tenho 7.000, eu tenho 7.000. Quer parar, você para, mas na fila tem 7.000. Tem uma fila indiana esperando essa vaga. E se não tiver ninguém, lá no mundo tem travesti, homossexual, bêbado, traficante. Eu tiro lá do monturo, eu purifico, eu limpo, eu coloco aqui dentro, eu uso, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, como eu quiser.
crie barreira. Libera o caminho e deixa Deus agir. A obra é de Deus. Nós vamos, mas a obra continua. Entra líder, sai líder. Entra líder e sai líder. Entra gente que acha que é e daqui a pouco ele percebe que ele não é. Mas a obra não para, ela continua. Sabe por quê? É o Deus que socorre o necessitado. Ele é o dono da obra. 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 Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E uma mulher, vocês estão entendendo? A voz de Deus falando. Das mulheres, dos filhos dos profetas, dos discípulos. Elias achava que ele estava sozinho, mas ele não estava não. Tinha 7.000. Fala, Senhor, estou me sentindo tão só. Você não está só, não, eu estou contigo. Eu estou contigo. O que ela fez? Clamou a Eliseu dizendo: aqui está a primeira senha, a primeira chave para que o Deus que socorre os necessitados te atender, vir ao seu encontro. A primeira é clamar. O que ela fez? O que ela fez? Clamou. E quando a gente lê assim, clamou, em outras palavras, o que ela fez, gente? Pode falar. Hã? Isto! Alguém pensa que ela chegou lá, Senhor, tem misericórdia. Não. Clamar, a palavra clamar vem do latim, clamare. E clamar significa vozear, gritar, bradar em alta voz. Não é fazer como Ana, que já tinha perdido a voz. Não, é gritar como o Senhor disse em Jeremias: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus me deu uma frase da seguinte maneira: o clamor é a expressão angustiante do gemido da alma. Clamor é a expressão angustiante do gemido da alma. Só clama quem está sofrendo. Só clama quem está angustiado. Só clama quem não vê saída. Só clama quem está quase em desespero. Só clama quem está sentindo a dor do problema, da aflição, da tristeza, da angústia. E você diz: Senhor, eu não aguento mais. Você está gritando, ninguém sabe, mas você sabe lá no teu íntimo o que você está passando em casa, com o marido, com o filho, às vezes com uma pessoa debilitada dentro da tua casa, e você olha de um lado para outro e não vê solução. Então tudo que te resta é clamar, é gritar. E essa mulher, ela clamou ao homem de Deus, e o problema dela era muito terrível. Vamos ver qual era? Ela diz o seguinte: meu marido, teu servo, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Traduzido, eu estou viúva. Você sabe que a posição de uma mulher é difícil. Uma mulher sem nome é mais difícil. E uma mulher sem marido é mais difícil ainda. Só que como se isso não bastasse, meu Senhor, ele morreu. Só que tem uma coisa, tu sabes, tu conheces que ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Ele era uma pessoa temente a Deus. Aí nós ficamos aqui a nos perguntar. E agora ele diz assim, ela continua: temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Portanto, ela estava com pelo menos 2 problemas. Qual o primeiro problema? O marido estava morto. Segundo, além de estar viúva, ela estava prestes a ser desfilhada. Ia ficar sem marido e sem filhos. Traduzindo, ela ficaria totalmente desamparada, sem saída. Há de se perguntar:
escrito aqui claramente quem era o marido dessa mulher. Mas nós podemos aqui, de acordo com algumas pistas que a Bíblia nos mostra, deduzirmos quem era o marido dessa mulher. Vamos pegar a primeira pista. A Bíblia diz o seguinte: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo, o que ele fazia? Temia o Senhor. Então presta bem atenção. E esta mulher era uma das mulheres dos filhos dos... Logo o marido dela, o que ele era? Profeta. Ela era uma das mulheres dos filhos dos profetas. Então o marido dela também era profeta. E era um profeta temente a Deus, que possivelmente serviu a Eliseu, porque ela apela para a memória de Eliseu, visto que ele não era mnemônico. O meu marido, teu servo, a primeira coisa que ela fala: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, tu conhecia ele, e você sabe que ele andava no temor de Deus, ele andava na presença de Deus. Aleluia! Bom, se ele era profeta, ele era temente a Deus. Vamos procurar na própria Bíblia algumas pistas. Aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, nós vamos encontrar uma pista. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Agora preste atenção aqui, que está entre parênteses. Obadias temia. Quem está lendo aí? Temia o quê? Temia o quê? Temia o quê? Muito ao Senhor. Então vamos lá, primeira pista. Obadias temia muito ao Senhor. O nome Obadias vem do hebraico Ovadia, que vem de Eved. Eved é uma palavra hebraica para aquilo que nós chamamos de servo. Pode ser servo ou pode ser adorador. Eved pode ser servo ou adorador. Só que servo, na verdade, é um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma palavra que tem a finalidade de abrandar o impacto de uma palavra mais forte. Por exemplo, se eu quero dizer que uma pessoa morreu, seu pai morreu, mas você não vai chegar numa pessoa e dizer isso, né? Fulano, seu pai morreu. Não. Então, olha, você sabe como é que seu pai estava e tal, e depois de tanto sofrimento, Deus, pela sua bondade, resolveu levá-lo em seus braços. Não é assim? Ele está nos braços do Senhor, ele está descansando, ou ele está dormindo. Na gíria diz: olha, ele abotoou o paletó, ou está comendo capim pela raiz. Existem várias linguagens para não dizer que ele morreu, porque é forte. Da mesma sorte, servo é uma forma de abrandamento, porque na verdade Eved significa escravo. Então o nome dele é Obadias, cujo significado é servo. Esse sufixo ias, porque esse nome aqui, na onomatologia, no estudo dos nomes, nós o classificamos como nome teofórico. O que é isso? É um nome que traz um elemento divino, e o elemento divino está no final do nome, porque a primeira parte é Eved, e depois termina com Iá. Iá é a forma reduzida de Iavé, que é o tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh, que é o nome do Eterno, o nome do Criador do Universo, o nome do Deus que socorre o necessitado. Está presente no nome de Obadias. Logo, se é assim, Obadias significa servo de Iavé. Servo de Iavé. Ele era o servo do Senhor, era o servo de Deus, era um adorador de Iavé, era um adorador do Senhor. Esse era o Obadias. E a mulher dele, além disso, além do nome ser servo, a mulher diz o seguinte: meu marido, o quê? Teu servo. Primeiro, ele é servo de Iavé, e depois ele também era servo de
Eliseu. Então é isso aí, ele era servo, ele servia. Ah, que bom servir. Aquela mulher teve alguma coisa para se apegar. Primeiro, eu vou reivindicar alguma coisa, porque meu marido era servo de Deus, adorava a Deus. Segundo, o meu marido temia o Senhor, ele amava o Senhor. Ele morreu, mas ele deixou uma história, ele deixou um legado, ele deixou algo positivo. A vida pregressa dele era recomendável. E Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você faz na obra de Deus, aquilo que você planta de bom, aquilo que você faz na casa de Deus. Estão em memória diante de Deus. Está tudo em memória. Ah, mas eu não recebi nada até agora. Se você não receber nada aqui, fique satisfeito, porque você já recebeu a vida eterna. Então Obadias temia muito ao Senhor. E é interessante que no versículo de número 2 está escrito assim, ó: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha o que ele faz, que ousadia. Ele era mordomo de Acabe. Traduzindo, ele era servo de Acabe. Primeiro, ele é servo de... Segundo, ele é servo de Eliseu. Terceiro, ele é servo de Acabe. A sua mulher o reconhecia como servo. Ele também era servo da sua família. Ele servia a sua família. Gente, que coisa mais linda. Um homem de Deus assumindo a sua posição em qualquer lugar. Se você está no palácio, você é servo. Se está em casa, você é servo. Se está na rua, você é servo. Se está na igreja, você é servo. Essa característica se apega a você. Não é servo só na igreja, não. É onde você estiver. Se você for pastor, você é servo. Agora eu sou presbítero, mas também sou servo. Ah, mas eu sou isso, mas também sou servo. Eu continuo servindo, eu continuo adorando, eu continuo servindo ao Senhor. Seja servo, é o maior título que você pode receber. Servo. Servo. Tem servo aqui? Tem servo, tem servo, tem servo, tem adorador? Mas se parasse por aí, vamos lá. Aqui no versículo de número 12 de 1 Reis, ainda tem mais uma característica desse Obadias. E agora é ele que fala. A mulher estava falando, o escritor do livro dos reis também disse, e agora é ele que vai falar a sua autobiografia. Quem era ele? Está escrito assim, aí poderia ser que, porque Elias queria que ele fosse lá anunciar que Elias estava presente, e ele fica temeroso, e ele diz o seguinte: poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Olha o restante agora. Porém eu, o quê? Porém eu, qual a qualidade? Temo ao Senhor desde quando? Desde a minha mocidade. Vocês entenderam? Eu temo ao Senhor, e não é de agora, é desde a minha mocidade. Gente, que coisa linda. Então ele não caiu de paraquedas. Eu sou servo, eu sou profeta do tempo. Não, eu faço isso desde quando era jovem. Eu venho temendo a Deus e continuo. Eu já tenho filhos crescidos, mas eu ainda continuo temendo ao Senhor. O temor do Senhor está em mim, está no meu coração. Eu sirvo ao Senhor e eu temo o Senhor. Os rabinos no Midrash e Yehoshua, eles dizem também que esse marido da mulher é Obadias. Se você ler Flávio Joséfos, ele também diz que o marido dessa mulher chamava-se Obadias. E como eu disse, não está claro aqui, mas se nós formos juntar os elementos, nós vamos chegar a pensar que este marido dessa mulher era Obadias. E os rabinos dizem o seguinte nesse Midrash de Yehoshua,
que o credor de Obadias chamava-se Jorão. E quem era Jorão? O filho de Acabe, que emprestava dinheiro. Porque preste atenção, houve uma crise em Israel. Jezabel mandou matar todos os profetas, mas esse Obadias vivia dentro da casa de Acabe e Jezabel, e ele corajosamente, pelo temor que ele tinha a Deus, pelo serviço que ele prestava a Deus, ele toma uma posição sozinho, apesar de ter uma família, de fazer o quê? Quem se lembra? De sustentar quantos profetas? 100 profetas, e esconder em 2 covas, em 2 cavernas, 50 em 50. Só que esses homens comiam. Gente, crente não bebe, mas come bastante. Não é não? É benção mesmo. Então come, esses homens comiam. Tem café da manhã, tem almoço, tem o café da tarde, tem o jantar. Não podia passar fome. E como eles estavam escondidos, não tinham acesso à cidade, às mercearias. Quem é que sustentava esses profetas? Obadias. Mas o salário de Obadias era para sustentar a família. Sobrava lá alguns reais, digamos assim na nossa linguagem. Mas como sustentar 100 homens e não sabemos por quanto tempo eles foram sustentados? Estão entendendo? Por quanto tempo? Então, é possível, de acordo com essa literatura, que ele tenha tomado o dinheiro emprestado, e a dívida dele é justamente essa, porque ele estava investindo no reino de Deus. Só que ele morreu e deixou uma dívida grande. E naquela época, quando alguém fazia uma dívida como essa e morria antes de pagar a dívida, de acordo com a própria Torá, o credor tinha direito em pegar os filhos e levá-los como escravo, até que a dívida fosse paga. Só que do ponto de vista humanitário, Israel é aquele que dava uma condição mais digna para os escravos. E como que eles faziam? A pessoa servia durante 6 anos como escravo. No 7º ano era chamado o ano da alforria, o ano da liberdade. E naquele ano então a pessoa saía livre. Eu não quero entrar aqui no mérito dessa questão, porque vai demorar muito falar sobre escravo da orelha folhada, nada disso. Mas fato é que a mãe estava preocupada. Não era nem tanto com a alimentação, preste atenção nisso. O problema dessa mulher, por que ela clama e por que ela está angustiada? Porque o seu problema não era tanto por causa da alimentação. O seu problema não era tanto porque os seus filhos ficariam 6 anos escravizados. O seu problema não era esse. O seu problema é que esse credor era ímpio, era de um reino idólatra. Nós estamos falando do reino do norte de Israel, onde eles realmente se descambaram, eles realmente se desviaram totalmente para a idolatria. E a prova disso é a grande Jezabel, com os profetas de Baal e de Azera. A idolatria estava instalada melhor, dentro do centro de Israel. E aqueles jovens, eles iriam para a casa deste homem. E uma das coisas que todo homem prezava é pela sua linhagem. Um homem que não tinha filhos, ele era um homem triste, porque ele tinha que ter alguém para dar continuidade à sua linhagem. E esses jovens também seriam instruídos na mesma escola de profeta para continuar honrando a memória do pai. E ela sabia que esses jovens não voltariam, porque estariam no reino ímpio. E então ela clama nesse momento. Então a primeira senha de quem quer realmente que o Deus que socorre o necessitado venha ao seu encontro, você precisa clamar. Você precisa clamar. Clame ao Senhor. Disse o salmista: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Disse Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tenha certeza de uma coisa: se você clamar, o Senhor vai te responder. Se você clamar, o Senhor vai te ouvir. Se você clamar, se tu clamares, o Senhor virá ao teu encontro, porque é a promessa do Senhor. Meus queridos, nós vamos ficar nessa primeira parte, que eu percebo que está chegando 9 horas.
eu vou entregar para o pastor, que nós temos ainda mais 3 partes, mas vai prolongar demais esta pregação. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Não se esqueçam, Deus que socorre o necessitado, Ele socorre quando você e clamar é gritar, e só grita quem está angustiado, quem está triste, necessitado. Se você é necessitado, Ele vai tirar você do monturo, Ele vai fazer você habitar com os príncipes do seu povo. Quantos acreditam nisso? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Esse sacrifício me abriu o caminho. Eu sei da onde saiu a palavra que mudou a minha vida. Eu sei da onde saiu o som que curou a minha enfermidade. Atrás das nuvens brilha o sol. Eu sei aonde encontrar milagre. Luz que vem pra me guiar. Socorro presente em meio à aflição. Não tem dia, não tem hora. Sei que em ti posso confiar. Sei que em ti Mesmo que esteja andando em dor, confiar. vontade de Deus tem milagre pra mim. Ainda que esteja andando em dor, Eu sei. sei onde posso te encontrar. Jamais eu vou ser envergonhado. Jamais serei envergonhado. Todo aquele que se achega com sinceridade